dia, Natal, 7 horas, 1 minuto em Natal. Começando o Jornal 96 hoje, com a resenha especial que sempre a gente faz aqui, tá? Hoje comigo aqui o Marcos Alexandre, o Alexandre Cavalcante, Edmo Cinedino e Luciano Kleiber. Daqui a pouquinho, Gerlane Lima também vai estar aqui com a gente na resenha especial do Jornal 96. Hoje, dia 16 de novembro de 2018. Sexta-feira, muita gente imprensando por conta do feriado de ontem, a gente folga aí nas praias e muita gente viajou para outros estados. A gente segue aqui com o Jornal 96 e o primeiro assunto que a gente vai comentar aqui é a decisão do governo de Cuba de suspender o convênio, a parceria que tem com o governo brasileiro em torno do programa Mais Médicos. São mais de 8.233 profissionais de Cuba neste programa. Todos eles terão que voltar ao país de origem até o final do mês. E aqui no Rio Grande do Norte, 139 profissionais dos 280 que fazem o Mais Médicos no Rio Grande do Norte. Ontem a Confederação Nacional dos Municípios já emitiu nota preocupada com a continuidade do programa e pedindo a substituição desses profissionais que serão e que vão desfalcar o programa Mais Médicos em todo o país. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes. Diógenes, preocupante essa notícia aí do Mais Médicos, porque é um programa que até onde se tem notícia vinha funcionando, ou vem funcionando, né? E aí agora sofre essa guinada com a decisão tomada pelo governo brasileiro futuro, né? A futura gestão. Na verdade, do presidente. a decisão foi do governo de Cuba depois de algumas exigências feitas pelo presidente eleito, né? Então, mas o anúncio... Vou corrigir aqui. Então, o governo brasileiro, né, com a futura gestão de Bolsonaro, anunciou aí ajustes que seriam feitos no programa. O governo de Cuba não aceitou, né, decidiu se retirar do programa, e é preocupante porque, como você, né, informou aí, são mais de 8.200 médicos no país. As notícias que a gente tem são de que há lugares que vão simplesmente ficar sem médicos. Não há, assim, a priori, de imediato, quem substitua esses profissionais. É porque a retirada deles vai ser feita até o final desse mês. Isso, né? 40 dias, né? Nos próximos 10 dias já começam aí, embora os primeiros. Final de dezembro, né? É antes da posse do Bolsonaro, né? Vai assumir, enfim, sem esses 8.200 profissionais. Então é preciso ver como é que vai ficar o atendimento a essas comunidades. Né, vão ficar desprovidos. Aqui em Natal, por exemplo, no Rio Grande do Norte, melhor dizendo, são 140 médicos. 139, o número varia, em torno de 140. Dependendo da fonte, 139, isso. 142 médicos. Isso, aí a gente bota uma média aí de 140. Então, como eu disse, preocupante. Vamos ver como é que vai ficar o programa depois desses ajustes. Ao todo, dados do Ministério da Saúde, são 8.332 médicos cubanos atuando no Brasil e 139 no Rio Grande do Norte. Luciano Kleiber. Bom dia a todos. Hoje, só para registrar, eu concordo com o que o Marcos disse, uma informação muito preocupante, exatamente porque há cidades onde não vai ter médicos, né? Daqui a 10 dias eles começam a deixar o país. E algumas cidades distantes dos principais centros vão ficar sem médico, e o governo federal vai ter que correr para resolver isso. Só para registrar que a principal mudança proposta pelo futuro governo Bolsonaro no Mais Médicos em relação ao pessoal de Cuba é que hoje 70% do salário dos médicos pagos aos médicos são repassados para o governo cubano, né? Apenas 30% ficam em médicos. E Bolsonaro, muito ao seu estilo, já resolveu botar o dedo nessa ferida e dizer que não achava isso justo, e chegou a haver uma proposta de transferir 40 para Cuba. Primeiro ele disse o seguinte: não, o pagamento vai todo para os médicos, e depois disse: não, a gente transfere 40 para o governo, 60 com os médicos. E o governo cubano, na minha opinião, corretamente, seria uma interferência descabida, né, do governo brasileiro numa relação certa ou errada, mas é uma relação de Cuba com os seus habitantes. É porque o contrato é assinado entre o governo brasileiro e a OPAS, né? Na verdade, é uma organização
que transfere os recursos para Cuba. Isso. Na verdade, Bolsonaro queria entregar o dinheiro ao profissional. Ao médico, isso. O profissional mandasse o dinheiro para Cuba, do jeito que ele bem entendesse. Pois é. A outra questão, é uma exigência do Bolsonaro, é a questão do revalida. Que muitos profissionais deveriam passar, a exemplo dos profissionais brasileiros, quando vão trabalhar no exterior, de passar pela revalidação de seus diplomas. Aonde for, e ser exigido dos profissionais brasileiros. É a grande questão, né? Porque você não tem conhecimento. Nós temos aqui, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, nós temos 167 municípios, nós conhecemos todos, quem não conhece todos, conhece quase todos, e há médicos norte-rio-grandenses que não gostariam de, por exemplo, de estar trabalhando no município mais distante. Você imagine isso em termos de Brasil, na Amazônia, por exemplo, os médicos brasileiros ninguém quer. Querem ficar nos centros urbanos, os maiores centros urbanos. Né? Agora, essa questão do revalida é importantíssima. Eu, especialmente, por exemplo, as pessoas que não têm como se virar, não podem escolher o médico e que são obrigadas a ir ao médico cubano que não passou no revalida, e tal, tudo bem. Agora, eu não iria. Se eu tivesse condição de escolher. Você está colocando em dúvida, no caso, a competência, a qualidade desse médico que vem para cá, né? Isso é sério, porque em alguns estados, isso ficou constatado, que em vez de médicos, Cuba está mandando enfermeiros para cá. E aí, não são profissionais. Isso é caso de até o enfermeiro. Constatado do Paraná, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul também. Foram fazer lá uma checagem e esses profissionais, na verdade, não eram médicos, e sim enfermeiros. E o Jornal Estado de São Paulo de hoje traz uma informação, não foi colocada aqui ainda na bancada, que o governo federal estuda cobrir essa brecha aí desses 8.300 médicos, principalmente fazendo acordos com médicos formados com recursos do FIES, né? Médicos que usaram recursos do FIES e hoje são profissionais formados, e em troca de um perdão, um acerto nesses valores que ainda precisam ser devolvidos, caso do FIES, eu acho uma boa ideia, Agora, é fundamental isso que você disse, né, Diogo? O profissional que se forma, eu sou médico, mas não quero trabalhar no interior. Poxa, é absurdo, né? Eu sou de um levantamento que as universidades brasileiras formam todos os anos mais de 20 mil. Mais de 20 mil, exatamente. Então, quer dizer, não é por questão de falta de médico. É preciso criar estímulo para que esses profissionais, seja no início de carreira, passem um tempo no interior do estado, né? Porque não é questão de falta de médico. Só para dar um raio-x aqui do programa. Esse programa foi lançado, o programa Mais Médicos, ele foi lançado em 2013. Ele tem uma previsão de vagas, 18.240 vagas, das quais 8.000 são ocupadas pelos cubanos hoje, 8.332. Então há espaço muito grande para a contratação de médicos brasileiros e de outros países aqui da América Latina, argentinos, bolivianos, chilenos, que queiram participar do programa aqui. Mas o predomínio tem que ser de brasileiros. Olha como é que é hoje aqui. São 8.322 médicos cubanos, 5.000 só brasileiros, 5.000 só, eu digo porque nós estamos no Brasil, e 3.000 de outros países. Essa é a composição do Mais Médicos hoje. Então é preciso que a gente tenha uma solução, até porque as prefeituras do país vão ficar descobertas. São mais de 1.600 que contam hoje com o Mais Médicos. Olha, desde sua criação, o Mais Médicos atendeu 3.989 cidades. Algumas que só tem esse médico, viu? Das quais 1.446 só receberam médicos cubanos. Exatamente, só tem esses médicos. Olha que dado importante. O programa Mais Médicos já alcançou 3.989 cidades em todo o país, das quais 1.446, 36% do total, só receberam médicos cubanos. Então é um problema sério. Preocupante. Antes do feriado a gente soube dessa notícia, né?
na quarta-feira. Só para deixar claro que essa questão do Revalida não é apenas para os cubanos, é para todos os estrangeiros que estão chegando ao Brasil. E, assim, fica é exigido dos nossos profissionais lá quando fora. Eles vão isso. Fica claro, né, Diógenes, que é um programa que precisa realmente de ajustes. Essa dado aí que o Luciano lembrou. Mas ele não muito pode bem. acabar. Não, de jeito nenhum. O ajuste é realmente que é uma coisa meio esquisita. Pagar 70% do salário de um médico ao governo de Cuba. Né? Porque a parceria é para também. Mas Marcos Alexandre, o que é que o Brasil tem a ver com isso? 67 países do mundo fazem esse acordo com Cuba. 67 países do mundo desde 2005. Não, Edmo, o que é que o Brasil tem a ver com isso? Eu estou dizendo, Edmo, que é um que programa danado o Brasil de tem a ajustes. ver com 70% que vai para o dinheiro o dinheiro é para o povo cubano. É revertido em benefícios sociais do povo cubano. Bom, respeito, mas eu o acho que Brasil não tem nada a ver com isso. isso. E outra coisa, Alexandre Cavalcante disse que teria reticência em ser atendido pelo médico cubano. Muito pelo contrário. Porque as faculdades de medicina de Cuba são as mais elogiadas, estão entre as mais elogiadas do mundo. A Cuba já inventou até uma vacina contra o câncer que está sendo testada. Tem vitiligo, cegueira, tanto serviço prestado ao mundo. Algumas doenças tropicais também avançadas. Nunca que eu teria qualquer problema de ser atendido por um médico cubano. Mas teve esse detalhe aí de alguns estados tem que ser médico mesmo, eles mandarem enfermeiros, né? Pode ser enfermeiro. Aí É daí que vai o Revalida. A pessoa, quando não tem opção, é consultada até. Tem que fazer, né? Edmo, eu estou citando Cuba porque o programa é com Cuba, mas podia ser a Noruega, a Suécia, a Bolívia. Mas o Brasil não tem nada a ver com o que acontece na Noruega. O Brasil não tem nada a ver com o que faz o norueguês com seu dinheiro, o que faz o dinamarquês. Nesse aspecto aí eu concordo com ele. A intervenção lá, a gente não tem nada a ver com isso. Eu estou falando do programa brasileiro. O problema. O Brasil pode fazer seus ajustes. Sim. E aí aceita quem mas quer. O Brasil não tem nada a ver com. Não aceitou o programa? Aí ele faz, mas o que ele está questionando é o Edmo. governo brasileiro aceitar. Eu não estou falando do que contrato Cuba faz com dinheiro. Mas os contratos são feitos assim com todos os países. Não, Edmo, mas só para deixar claro. A opinião de Marcos é que o governo não devia não aceitar. É isso que ele está dizendo. Ele não está questionando a relação de Cuba. Ele não está. O que ele está dizendo é o seguinte: que ele, governo brasileiro, que foi o que o Bolsonaro fez. O governo brasileiro não deveria aceitar. Tudo bem, não tem que interferir lá em Cuba. O que Bolsonaro fez é puramente ideológico. Porque já deu declaração perfeito. Puramente ideológico. Mas é válido, concorda? É uma ideologia diferente da de Cuba. Uma ideologia que prejudica o Brasil, o brasileiro pobre. É isso. Vamos agora chamar a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo. Bom dia, Gerlane Lima. Bom dia, Diógenes, bancada, ouvintes. Vamos lá. Vamos lá. Em Natal. Em Natal, a sexta-feira pós-feriado é de sol sem previsão de chuva. Mínima. De 24. Máxima. 32 graus. Em Upanema. A sexta-feira é de sol. Mínima. De 24. Máxima. 33 graus. Em Jaçanã. Previsão de céu aberto. Mínima. De 23. Máxima. 32 graus. Em Monte das Gabeleiras. Sexta-feira de sol entre nuvens. Mínima. De 23. Máxima. 34 graus. Daqui a pouquinho o Gerlane traz a Agenda Cultural. Hoje é sexta-feira, né? Olha, vamos pro futebol agora. Vamos chamar o Cidadino. Cidadino que já está aqui com a gente. Teve rodada do Brasileirão. O Fluminense levou uma lapada do Palmeiras, né? 3-0. 3-0. Foi na quarta-feira. Rapaz, eu tinha me lascado todinho se eu fosse comentarista naquele momento. Porque tava 1-0 pro Palmeiras. Aí o que é que faz Filipão, né? Filipão tira aquele menino, canhotinho, bom de bola, e bota Felipe Melo. Na hora eu teria dito, mas rapaz, isso é um treinador retranqueiro sem vergonha. Aí Felipe Melo vai sobra uma bola, primeiro lance, a bola sobra pra ele, ele se entorta todinho assim, dá um chutaço, a bola O Palmeiras tá com estrela de campeão. O Palmeiras tá com estrela de campeão. Tá dando tudo certo pra ele. Certo. Pois é, eu acho. É campeão, já tem mais jeito. Não tem mais como reverter, não. É só uma questão matemática agora. Só matemática. De 2, 3 pontos pra cima, pra baixo. Agora deixa eu dizer pra vocês que o Botafogo, o meu Botafogo, deu uma ajuda, mas muito grande
Sport, Vitória, Vasco. Corinthians, Vasco. Que ganhou da Chape. Ganhou da Chape, é. Se ele não ganha da Chape, se a Chape vence o Botafogo, a Chape teria ultrapassado Ceará, Sport e até o Vasco da Gama. O Vasco não teria ficado na zona de rebaixamento, teria colocado o Ceará, mas foi uma vitória muito importante para esses times que estão lutando contra o rebaixamento. De hoje, a liderança é do Palmeiras, como a gente já falou, 70 pontos. O Inter também venceu, manteve aí a diferença de 5 pontos, mas a questão é, como o Marco falou, é só matemática agora. Não acredito que haja uma reviravolta nesse brasileiro. Não, é difícil. Agora, o que me chama... Só para complementar, os jogos do Palmeiras, se for Paraná, possível. Não, pode ser possível. Eu queria só que evitasse uma pessoa tá falando, a outra Mas fala. que a gente falou ao mesmo tempo, mas desculpa. Tá certo. Não, mas às vezes aqui mesmo do debate, um fica falando em cima do outro. Deixa eu terminar para poder falar, mas diga. Não, que o Palmeiras, não sei se é nessa ordem, mas pega Vitória, Paraná, Vasco e América Mineiro, se eu não me engano. Exatamente. Só o time do Z4, o que estão lutando para escapar. Então, o Palmeiras está invicto há um turno, mais de um turno. Completou com o jogo Fluminense um turno de invencibilidade. Exatamente. Então é difícil. É muito difícil. Agora, dramática pode ser a situação do Corinthians, né? Corinthians, que eu gostaria de lembrar vocês, que começou essa competição liderando, Exato. com jeito de ser de quem campeão. repetiu E o o ano título. passado foi campeão. Pois é. Né? E O pode Corinthians- rebaixar, né, Marcos? Exatamente. E o Inter, que veio da Série B, está disputando o título. ainda. Pelo menos em tese. Em tese, É. né? Mas Matematicamente ainda está. Independente dessa matematicamente. questão da Série B, tá fazendo uma campanha muito bacana esse ano. Né? Isso. Ainda Eu falando gosto sobre o muito de acompanhar a Corinthians. Renata Fã. Você diz, o Corinthians, tirando acho que o Palmeiras e agora o América, o Palmeiras, o Paraná e agora o América Mineiro, o Corinthians faz a pior campanha entre todos os times desse segundo turno. Quer dizer, se fosse valer só o segundo turno, o Corinthians já estava rebaixado. Mas mesmo assim ele está correndo risco ainda, né? A situação do Desmonte, né? A situação do Corinthians está ruim, né? Com 40 pontos, né? Imagina o Vasco tá com 39, né? Tem É uma um. situação Mas complicada o Vasco também. não foi tá... campeão. O Vasco não foi campeão. Mas o Vasco ano estava passado. ganhando. Mas peraí, deixa eu responder a provocação aqui. Não provou que eu dei uma informação apenas. Olha, o Vasco não foi campeão ano passado. Não, foi não. Tá com Faz tempo, aliás, que não Tá com é. o time safado há muito tempo. Só vive de confusão em confusão. E perde muito em casa. E pronto. E olha, o Vasco estava vencendo o Atlético Paranaense até os 49. Levou um gol aos 49, foi de lascar. É um absurdo o Do jeito negócio que o desse. Palmeiras Foi que eu lhe disse que eu tenho medo pelo Vasco joga em São Januário. Tem um burro. Tropeça demais, Ricardo. Do jeito que o Palmeiras está com estrela de campeão, o Vasco está com a sombra de rebaixado por cima Pois dele. é. Tá. Tem uma caveira de burro com aquela parte de baixo também enterrado lá. E de hoje. Ai, meu Deus. E o do céu. Flamengo tem que agradecer ao Vasco nessa rodada. Alexandre, por favor, eu quero só do Vasco, do Corinthians. Não, eu tava aqui, tava acompanhando aqui. O Botafogo aqui. Você parece que levou um carrinho de rete. Não, o Botafogo. Ai, ai. O Botafogo tá salvando esse Botafogo comeu o Flamengo, o Corinthians e Chapecoense. Tá? Se distanciou da zona de rebaixamento e acredito que vai dar Os matemáticos para o Fogão os matemáticos estão dizendo, Alexandre, que 44, Fluminense, né? que Botafogo e Bahia já estão até o Botafogo, que é o 11º 44, já estão livres de rebaixamento. E o restante, de Fluminense, que é o 12º, até a zona do Baixo Meretriz, está todo mundo correndo risco de rebaixamento. Eu acho que só quem não tem mais jeito aqui. Ninguém respeita nem mais a zona do Baixo Meretriz. Já mereceu mais. Paraná já está rebaixado, América Mineiro não tem mais reação. O Vitória da Bahia, muito difícil, mas pode ser. Aí Chapecoense teve essa grande chance ontem, né? Na derrota para o Botafogo, eu acho que a Chapecoense, porque tinha vencido o Santos fora de casa. Veja a irregularidade dessas equipes, né? Vence o Santos lá no Pacaembu e perde em casa a Arena Condá, lotada pro time medíocre do Botafogo, que eu sou botafoguense, mas tem que dizer. E amanhã tem o clássico dos desesperados, viu? Vasco Quem? e Corinthians. Vasco e Corinthians. É fora de casa? Vasco e Corinthians. Acho que é na Arena Itaquerão. Então vai dar O jogo Vasco. é em Itaquera. Porque o Vasco Corinthians só e perde em Vasco. casa. Corinthians e Vasco amanhã. Amanhã. 17 de novembro. 17, sábado. Amanhã, né? é. Amanhã, é. Amanhã. É mesmo, e hoje é sexta. Pois é.
Já começa a rodada a quinta. Corinthians e Vasco amanhã. Vasco dos desesperados. Na Arena Corinthians. Eu dizia que o Flamengo tem que agradecer ao Vasco um pouquinho nessa rodada, porque o empate do Vasco já na quarta-feira já classificou o Flamengo para a Libertadores. Já palmas para o Vasco, sempre fazendo a alegria do Flamengo. Bem, rapidinho aqui, só para encerrar brasileiro, a rodada que começa amanhã tem Vitória da Bahia e Atlético Paranaense, tem Corinthians e Vasco, tem Atlético Mineiro e Bahia, tem Paraná e Palmeiras, a moleza do Palmeiras pegando o Paraná, tem América Mineiro e Santos, tem Botafogo e Inter, Sport e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Chapecoense, Fluminense e Ceará. É isso aí. Pois é, o Vasco, aliás, o Flamengo está onde está por conta do Vasco, né? Não. Também, a gente pode também analisar. Muita calma nessa hora. Né? Dexter fica. Sem comentários. Sem comentários. Ei, o Keison Araújo aqui. Esse Edmo está reclamando sobre a ideologia de Bolsonaro, mas está defendendo a ideologia esquerdista que apoia a ditadura. Bolsonaro está certo, sim. E aí ele diz um bocado de coisa aqui também. É opinião. Vamos descer do palanque. Aí eu me lembro do velho Alves. O que é que ele. O papel aguenta tudo? Não. O que é que ele dizia? Vai a pata que los pôs. Vamos respeitar a opinião do nosso ouvinte. Não, eu só me lembrei de seu Alves, rapaz. Só uma lembrança só. José Francisco, aquele abraço. Um abraço a Samara Lima, Sueli Teixeira, Moacir Santos. Também um abraço para Rita Ribeiro e o Romero Lima na escuta do Jornal 96 aqui no Face Live, tá? Brasil e Uruguai se enfrentam em amistoso pela primeira vez fora da América do Sul, Edmo. Pela primeira vez aos 23 anos, né? Esse vai acontecer, esse amistoso. Mas eles já jogaram várias vezes no México, Copa América. Não, mas no continente amistoso, fora do continente em amistoso, fora da América do Sul, primeira vez. Então, Brasil e Uruguai, hoje às 17 horas, nosso horário aqui. Soares e Cavani jogam? Jogam. O time de Tite, tem alguns de só, mas os dois jogam. O time de Tite, é muito interessante, ele só escalou um jogador, o Wallace, o resto ele não sabe ainda não. É uma coisa estranha essa seleção brasileira. E eu não consigo engolir Alisson mais não como goleiro. Pelo amor de Deus. Aí eu vi Tite dizer que cada jogador terá os seus 15 minutos para provar que pode ser titular da seleção. Não estou entendendo até agora o que isso quer dizer. 15 minutos você provar que tem condição de ser titular da seleção. Eu acho que é coisa da imprensa, mas é muito 15 confuso. minutos. Cada jogador vai ter os seus 15 minutos para provar. Ele quer dizer assim, o cara vai ser convocado. Isso me lembra se escala em treino Andy Warhol, aquele artista norte-americano que dizia 15 minutos de todo fama. mundo tem 15 minutos de fama, né? Se fosse, por exemplo, um jogador como Careca estaria lascado como Tite, porque Careca precisou de vários jogos para poder se firmar na seleção. Careca, né? Mas eu acho isso até uma certa covardia de Tite, esse tipo de postura, né? Porque Me lembra aquele negócio que você vai fazer o teste para início de carreira? O Peneirão. O Peneirão, né? Que o cara fica lá, tem Peneirão. Eu tinha 300 meninos no Peneirão do ABC, aí eu entrei, desci a ladeira, que o ABC no Morro Branco era aquele areal. Aí, aí, terminou o Peneirão. Aí eu olhei assim e disse: terminou, acabou, não tem mais não. Não peguei nem na bola. Não peguei nem na bola. quando começou, quando eu vi, eu me animando, correndo atrás da bola, torcendo para que ela viesse na minha direção, um apito do tamanho do mundo. Aí eu agora só segunda-feira, só domingo. Que lascado. A turma tá querendo pegar do seu pé aqui. O Moacir Santos disse: paguem só 30% do resto do salário, bota pra sociedade. Não, eu já boto. Sabe por quê? Eu boto até mais, porque eu pago imposto. Não sei se vocês são 20 e pagam imposto, mas eu pago. É verdade, a gente já paga mesmo. Pago mesmo. Tu é ruim. Manda esse povo descer do palanque. E agora eu vou dizer uma coisa a você, viu? Com 70% do salário diário, do jeito que ele tá fazendo 3 jornais só aqui na 96, dá pra resolver o problema fiscal do Rio Grande do Norte. Eu pago mais folhinhas. Meu amigo! Eu acho que é pra. Eu não sugerir a Fátima. Na época só do Jornal 96, mas
o Jornal das 6 e o 96 Minutos. Por isso que o de 96 minutos é o melhor. É uma sugestão pra mandar pra Fátima. Eu espero que eu ainda esteja aqui nos próximos 6 meses pra ouvir essa rapaziada que tá ainda no palanque aí, o que é que vai dizer. Tá aqui os próximos 6 meses. Ai, Cidadinho. Não, só pra. Você disse que Edmo deu uma rasteira em mim. Não, deu um carrinho. Deu um Carrinho pra trás. Eu queria só para esclarecer o seguinte: quando eu disse que se pudesse escolheria um médico brasileiro em vez de um cubano, eu quis dizer que um médico estrangeiro que não tenha passado pelo Revalida. Sim, aí eu escolhi. sem o Revalida é complicado. Eu quis dizer isso, logicamente com todo respeito aos profissionais de saúde, não apenas do brasileiro, mas do mundo todo. Sinadino, a agenda esportiva no final de semana. Tem campeonato brasileiro, tem o jogo da seleção hoje, tem o jogo da seleção na terça-feira, mas focado, um torcedor... Mas Potiguar nada, não, né? Potiguar nada. Acabou o ano. Tá só vendo, né? Sub-17, tá vendo jogos da juventude aqui em Natal com mais de 5 mil alunos. Futsal já resolveu. É um torcedor, um nosso telespectador, nosso 20. Se lembrou aí do título de Fortaleza, a gente já falou que essa semana, mas a gente fala de novo, pois não, mano? Então, Edmo, eu vi uma notícia essa semana, não sei se confirmou, que o América já tinha fechado já com o Max, grande Max. Não, Max já, né? Já Confirma, é porque né? eu já falei e tem aqui, alguns reforços já aí. falei aqui no programa, Max Alisson, zagueiro, que tem 35 anos, que era aqui de Parnamirim, também fechou o contrato com o América. O Globo ontem anunciou mais 2 reforços, Valber, que foi América, e Cícero Mateus. Os nossos clubes estão lá, o ABC nenhuma novidade, tem a eleição agora do dia 25 de novembro, aclamação do nome de Fernando Suassuna, e por aí vai, o nosso campeonato começa dia 19 de janeiro. Olha, o Charles Macedo aqui, nosso ouvinte, está dizendo aqui, não vai parar os médicos cubanos quem tem plano de saúde, aliás, não vai para os médicos cubanos quem tem plano de saúde como Alexandre Cavalcante. Eu estou dizendo que se pudesse. Eles estão afiados. Se puder escolher, né? Se o cara quiser ir para o enfermeiro da Nicarágua, de Cuba, de qualquer lugar, o cara vai. Mas o cara podendo escolher, você escolhe o médico. Você vai a um médico. Hoje, mesmo os médicos brasileiros, médico aqui do Rio Grande do Norte, você toma informação para saber. Fulano, o que você acha do médico tal, ou do coração, ou de qualquer outro tipo de especialidade, você toma informações para saber qual médico você vai. Aí você vai um camarada que vem de fora, que você não conhece, falando uma língua diferente, e você se sentir à vontade para cuidar da sua saúde, aí. Teve extremamente polêmico. Não é carrinho por trás, não, mas eu só quero lembrar, Alexandre, que toda a população atendida pelos médicos cubanos fizeram elogios, estão querendo promover até uma grande festa de despedida. O programa é exitoso e é importantíssimo. Em regiões como a região norte, a Amazônia principalmente, onde é difícil mandar médicos e profissionais para aquelas comunidades, né, ribeirinhas. Aqui no Nordeste, aliás, são as regiões mais afetadas com esse desfalque que vai ter de profissionais. Perfeitamente. Que são de Cuba, poderia ser de outro país. E só para colocar os pontos nos is. Eu não estou dizendo que o programa não presta, não. Estou querendo apenas que o cara faça o revalida, para não mandar o veterinário cuidar de gente. Somente isso. Mas esse revalida não foi feito? Não foi feito. Não foi feito. Em nenhum momento, no começo em nenhum momento foi exigência do programa fazer o revalida. Uma das questões. Eu tenho a informação de que esse revalida foi feito e médicos, inclusive, foram reprovados. Se foi feito, foi de forma pontual, mas assim, não foi exigência do governo brasileiro para assinar o convênio com a OPAS. Tá bom. É isso aí. Vamos girar o assunto, né? Vamos conferir a agenda cultural do final de semana. Agenda cultural. Hoje tem Vila Forró no Buraco da Catita, a partir das 11 da noite. Uma noite de forró gostoso no Buraco da Catita com Rita de Cássia e banda do B, pra você dançar forró agarradinho a noite inteira. Vai ser um frio danado do Buraco da Catita. Ainda hoje tem Rastapé em Ponta Negra. É a partir das 9 da noite com Jean Barros, Caio Dantas e Fuxiqueiros do Forró. Pois é, os Fuxiqueiros da 96 somos nós aqui, daqui a pouquinho a gente continua com a resenha. Amanhã tem Elimar Santos no Olimpo Recepções a partir das 9 da noite. Esse é um dos shows mais aplaudidos
conhecidos do Brasil. Com muito romantismo e boa música, Elimar Santos solta sua voz e seus eternos sucessos. Pois é, grande Elimar. Também amanhã tem 30 anos da Banda Grafite, um show na Arena das Dunas. A festa para celebrar uma das bandas de maior destaque no cenário musical do Rio Grande do Norte também terá o baiano Ricardo Chaves e o DJ Léo Carioca a partir das 10 da noite. E no domingo estreia aqui estreia em Natal, um dos maiores sucessos do teatro brasileiro, a comédia Fulaninha e Dona Coisa, de Noemi Marinho. O espetáculo acontece no Teatro Riachuelo às 8 da noite e a peça se apropria do humor, da carência, da solidão e do encontro, para falar das diferenças de origem e da relação entre duas pessoas ao mesmo tempo, tão ricas e diferentes. Organize sua agenda neste feriadão, divirta-se e bom final de semana. Amém. Face to face. Gente, os déficits estatais estão na ordem do dia, na discussão em todo o país, né? Principalmente a situação dos estados. O próprio Tesouro Nacional já aponta aí uma lista de 14 estados brasileiros em situação extremamente difícil, e o Rio Grande do Norte é um deles. Luciano Kleber. Pois é, Diógenes, acho que é o assunto mais importante a ser abordado pela governadora eleita Fátima Bezerra. Ela tem tratado sobre isso. Tem uma entrevista, inclusive, ontem, muito aprofundada no Jornal Tribuna do Norte. Ontem foi anteontem, falando da questão do equilíbrio fiscal e dizendo que a prioridade dela será fazer o orçamento caber, né? As despesas caberem dentro das receitas. A gente tem visto, hoje, por todos os números, né, 4 bilhões de reais em déficits apenas nas contas previdenciárias, mais de 70% da receita líquida comprometida com o pessoal. A gente está vendo que a discussão em torno da folha de pagamento, do número de servidores que o Estado tem, ela é inevitável. Inclusive, no fatídico encontro que houve entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e os governadores, encontro para o qual a governadora eleita do Rio Grande do Norte preferiu não ir, na minha opinião, cometendo um grande erro. Mas nesse encontro, um dos pontos que os governadores colocaram de hoje foi que precisam que o governo federal os ajude criando mecanismos que facilitem o desligamento de servidores. Os governadores, de uma maneira geral, principalmente os que estão em situação financeira piores, as piores situações financeiras, estão cientes dessa necessidade. A questão é que aqui no Rio Grande do Norte, não desligar servidores, não mexer com esta categoria, não é um pauta, compromisso. É mais do que não é pauta, é um compromisso da governadora eleita. Tá certo? Respeito a decisão da governadora, é coerente com a linha ideológica que ela sempre defendeu, mas confesso minha preocupação e principalmente minha curiosidade com qual é a solução que a competente equipe técnica da governadora vai apresentar para a nossa situação. Nas entrevistas que ela me concedeu recentemente na Band e aqui no Jornal 96, a governadora eleita Fátima Bezerra deixou claro que o compromisso dela é, de uma vez por todas, resolver essa questão da folha dos servidores. A primeira preocupação dela. A segunda preocupação é tentar valorizar o servidor que vem aí de anos difíceis nessa relação com o governo estadual. Sem querer alarmar Agora, ninguém. ela não abre a possibilidade de exonerar, de criar um programa de estímulo ao desligamento. Isso ela não. Aí aquela velha história, Alexandre, aquela velha história. A gente vai falar de números, né? Repito, a governadora tem ao seu lado técnicos competentíssimos que devem estar debruçados sobre esses números. Mas vamos lá, se a gente tem quase 80%, mais de 70% da receita comprometida com o pessoal, e na situação econômica em que o país e o Estado estão, a gente não vê espaço para crescimento de receita de hoje, como é que se fecha essa conta? Não, sem querer alarmar ninguém, uma fonte muito bem postada aí no Tesouro Estadual, nós estamos falando aí de um número aí, a imprensa tem dito 2 bilhões e 600 milhões aqui no estado do Rio Grande do Norte juntando fornecedores e salários. Esses valores não são verdadeiros. Segundo essa fonte, são bem maiores. Ronda aí perto dos 3 bilhões de reais. Me preocupou muito uma manchete da Tribuna do Norte antes do feriado,
que apontava, são dados, levantamentos do próprio Tesouro, questão da Previdência, né? 4 bilhões. Que é mais de 4 bilhões, você juntando os déficits de cada ano. 2015 para cá. Eu até fiz a pergunta a Luciano Kleber. Quer dizer que esses déficits foram acumulados e não sanados? Não. Porque uma coisa é você ter um rombo e você resolvê-lo e seguir em frente. Mas não, pelo visto, 1 bilhão de um ano, 1 bilhão de outro, 1 bilhão de outro. São mais de 4 bilhões só com a Previdência. Aí junta com esse rombo dos servidores e com essa questão dos fornecedores, nós temos aí um universo aí de 6 bilhões de reais ou mais para serem cobertos, metade do orçamento público do Estado. Um orçamento de 12 bilhões, que já vem há 3 anos, que há 3 anos não é realizado. Há 3 anos, em números fechados, o governo prevê um orçamento de 12 bi e só executa 8, 9. Porque a receita não chega. Lógico. E você esqueceu de citar agora, você citou na semana, no início, na quinta-feira ou na quarta, mas você esqueceu de citar agora que além disso tudo, de hoje na Previdência, ainda tem o fato de que o FUNFIR está zerado. Zerou. Está zerado. E aí, passaram a mão no fundo e a preocupação aumenta porque tem um momento do discurso e o momento de você sair do discurso para a prática. Como é que você vai fechar esse orçamento? Eu queria uma salva de palmas para Marcos Alexandre, para estimular, ele deu uma caída agora no debate aqui. Ele estava conferindo as aplicações dele, que hoje é dia dele fazer. Ele estava conferindo as aplicações dele, porque hoje, dia 16, é o dia que ele faz o remanejamento das contas da Suíça para Luxemburgo, entendeu? Ele tem essa. E olha, se você me permite, estamos passando aqui um zap, mandar um abraço pro meu amigo Dr. Júnior Smith, e também para o motorista da rodada hoje, que foi Fábio Mendonça, lá de Santo Antônio, me deixou aqui agora há pouco. Eu queria mandar um abraço para o motorista, me lembrar, não tem o nome da turma aqui anotado, mas como eu faço feira ali no Carrefour, da Zona Sul, a turma sempre ali dos taxistas escutam o programa todos os dias aqui. Todos falam, inclusive os detalhes do que a gente comenta aqui, do que a gente fala, gostam muito da resenha. Então, vou mandar um abraço para a turma do ponto de táxi do Carrefour Zona Sul de Natal, ao lado, inclusive, ali onde você também frequenta muito. Eu vou. Vamos lá. Antes de ir para o intervalo, você falou então, eu peguei um táxi ali em frente à Assembleia pra ir a Morro Branco e disse: e aí, já encontrou o bar das meninas de shortinho? Eita! Rapaz, eu tô famoso. Essa eu não tô lembrado. No dia aqui, Ele disse que queria achar ele. O bar do shortinho dois vereadores e tal. O bar do shortinho de Santo Pimentel. Aí a Alexandre tá procurando. Foi. Eu digo que tô ficando famoso. Quem sabe desse bar é Marcos Alexandre. Sabe. Fiquei acompanhando a discussão, mas ninguém lá deu indicação. Ele agora se entregou. Não, vou fazer minha aplicação sim, mas é na Bolsa de Valores dos amigos, né? Vou mandar um abraço aqui também, me somar aos abraços aqui ao casal de amigos Edilene e Sérgio Costa. Edilene que fez aniversário anteontem, comemorou ontem. E também ao amigo meu de Luciano Pequeno, que sempre pede, é o ouvinte, quanto mais aqui do Jornal 96, e sempre pede uns abraços. Então, Pequeno é um grande amigo de vocês. Pequeno amigo de Marcos Alexandre. Pequena liderança lá da Esperança, amigo de Marcos Alexandre. Não é amigo dele, que eles não é amigo de Marcos Alexandre. Eu conheço Pequeno. Vamos para o rápido intervalo. Rapidamente. Vamos para o rápido intervalo. Eu volto já com o Jornal 96. Olha, só para complementar aquela polêmica aqui do início do programa, saída dos médicos cubanos começa em 10 dias. Né? Isso, em 10 dias. E o governo cubano espera concluir até bem antes do final de. Será que vai ficar algum. Desculpa. Não, porque tem muita gente achando que, como eles mandavam 7 mil para lá e ficavam com 4, alguns deles desejam ficar mesmo fora do programa, se vão. Eu não sei. Bolsonaro, agora, inclusive, ofereceu asilo. Ofereceu asilo para quem por dever de justiça, de informar aqui, eu estava pesquisando até para Edmo. Realmente foi feito o revalida.
né, com os médicos. Agora, 70% deles, em média, eram reprovados no exame do Revalida. Mas não impediu que eles continuassem. Então, tudo bem, mas foi feito. Mas foi feito. Né? Então, que a gente disse que não tinha sido feito e Edmund disse que foi. Foi feito Revalida, mas 70% mesmo o resultado não impediu que eles continuassem aqui. Isso. Beleza. Então, Edmund estava correto quando... Então você vai ao médico reprovado no... Pois é, isso é pior. Meu amigo aí que passou aí a mensagem para cá. O cara foi reprovado no Revalida. Então vamos corrigir a informação. Na parceria do Mais Médicos foi feito o Revalida, só que quase 70% em média eram reprovados. E tanto que se constatou dessa história do enfermeiro, né? Isso. Tá certo. Ok, então tá feito o registro aqui. E minhas escusas a Edmund Snedino. Nossas escusas porque nós falamos. Que hoje tá afiado, nosso amigo Edmund. Ele não se nega a entrar em bola de vida. Quando o Marcos Alexandre disse, não, porque o que tem a ver com... Olha, vamos lá. Pauta fiscal da gasolina freia queda de preço nos postos dos combustíveis. Vamos lá, um assunto para Luciano Kleber. Pois é, Diógenes, essa questão da pauta fiscal, só para o ouvinte entender, é o seguinte: o governo do estado, todos os estados fazem isso, como você não tem a gasolina, o imposto é cobrado antecipadamente, né? Não é no posto, ele é cobrado na refinaria, e não dá para você ir de posto em posto cobrando isso. Os governos definem o que chama de pauta fiscal, é um preço de referência que se pega. Então é o seguinte: nós vamos cobrar o preço o imposto sobre o valor X. Claro que esse valor, em média, ele é retirado do valor médio praticado nos postos. Acontece que esta semana, apesar de a gente já estar registrando aí nos postos de gasolina uma queda considerável, né, o litro da gasolina chegando a 4,48, 4,47, a pauta fiscal do governo do estado, ou seja, o número sobre o qual incidem os impostos, continua em 4,74. Ou seja, as revendas estão, os postos estão vendendo o combustível a 4,48, 4,47 e recolhendo o imposto sobre 4,74. Isso aumenta o custo final e impede que essa redução efetiva nas bombas seja maior. A expectativa é que haja uma revisão dessa pauta, né, para a semana que vem. A Secretaria de Tributação deve estar atenta a isto e a sociedade tem que cobrar essa redução para que se consiga pagar menos pelo litro da gasolina nos postos. É isso aí. Quem está na ponta da linha é o Jackson Damasceno, mototaxista desaparecido desde o início da semana, é encontrado morto em Goianinha. Vamos lá, Jackson. Polícia com Jackson Damasceno. Oferecimento Grupo Neutron Segurança. Dê atenção à sua segurança, a de sua família e a de seu patrimônio. Vigilância armada, monitoramento por câmeras, eventos, condomínios e empresas. Ligue agora. Neutron 2020-7210. Neutron, nossa segurança é a sua. Jackson, mais uma tragédia. Mototaxista que estava desaparecido foi encontrado morto, né? Conta os detalhes pra gente. Bom dia, Diógenes. Bom dia ao nosso público. Mais um para nossa história. Gerson Kennedy estava sumido desde a segunda-feira, dia 12, Diógenes, na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Existe um vídeo de uma câmera de segurança que mostra ele sentado sobre a motocicleta com a qual costumava trabalhar, até que é chamado por uma corrida e ele desapareceu. O caso gerou uma grande comoção na região, porque ele era muito querido. Ele vivia com uma moça, tinha 2 filhos pequenos e havia caravanas fazendo buscas pelo Gerson na região. Infelizmente, o pior aconteceu. O corpo dele foi encontrado ontem em Goianinha, em uma área rural da cidade, e a polícia investiga um caso. Há informações extraoficiais de que uma pessoa já foi presa, um outro rapaz chegou a ser detido, mas acabou sendo liberado, e agora a polícia investiga o que teria acontecido, né? A polícia de Goianinha, que já investiga um outro crime bárbaro de uma menina encontrada morta lá, e agora o caso do Gerson, mais esse caso, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte. É isso aí. Eu estava comentando aqui, você falando aí, dando as informações sobre o mototaxista, e me veio a lembrança de mais de 130 mortes em setembro, né, Jackson Damasceno, aqui no Rio Grande do Norte. São números de guerra. São números de guerra. Exatamente. É lamentável isso. A gente, não só aqui no Rio Grande do Norte, claro,
Mas nós vivemos uma guerra civil, não declarada, mas nós vivemos uma guerra civil neste país. Porque vai terminar o ano agora, você vai ver aí, mais de 50 mil mortes, quase beirando aí a 60 mil mortes, como no ano passado. 61 mil ano passado, né? no Brasil. Absurdo, vamos ver. Torcer para que menos gente morra. Agora vai dar mais de 50 mil, você vai ver. Bem mais que a guerra do Vietnã, que durou anos aí. Isso é o número dos americanos mortos, viu? Isso, dos americanos, isso. É muito engraçado. Olha, 50 mil mortos na guerra do Vietnã. Só dos americanos, porque dos vietnamitas foram mais de 300 mil. Verdade, verdade. Vamos lá, seguir aqui com os problemas policiais aqui no Rio Grande do Norte. Dupla de assaltantes morre em troca de tiros com a PM depois de roubar uma farmácia no Conjunto Satélite, Jackson. Pois é, Jorge, o assalto aconteceu no período da manhã, na rua Oitia, que é a rua principal ali da entrada do Conjunto Cidade Satélite. Os caras invadiram a farmácia, só que tinha gente armada dentro da farmácia, entre os clientes, e aí fala-se uma pessoa, ou fala-se dois rapazes, que atiraram contra os bandidos. Os dois assaltantes, segundo testemunhas, acabaram baleados, mas conseguiram fugir. Um cliente foi baleado nas costas, ainda não se tem notícia desse rapaz, o que aconteceu com ele. E aí os caras fugiram, tudo bem, não conseguiram roubar a farmácia, fugiram. Na parte da noite, a polícia militar, fazendo buscas incessantes na região, atrás dos marginais, teriam localizado os dois caras no bairro Planalto. Deram voz de prisão aos dois e aí eles reagiram, atiraram contra os policiais. Houve uma intensa troca de tiros, isso foi ontem à noite, e os dois elementos acabaram baleados. Foram levados, socorridos para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, mas já não havia tempo para nada. Não resistiram à gravidade dos ferimentos e acabaram morrendo. Com os dois elementos, a polícia apreendeu uma espingarda e ainda um revólver. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Plantão da Zona Sul, na Central de Flagrantes, para o devido registro. Jackson, bom final de semana para você. Nós temos um final de semana prolongado, feriado prolongado, mas a gente trabalha com a notícia, não tem tempo, né? De muita folga pra gente, não, né? A notícia não pode esperar. Até segunda, aqui no Jornal 96. Um grande abraço, meu amigo. Estaremos aqui de prontidão. Segunda-feira nós voltamos, se Deus quiser. Um abraço, turma da bancada aí. Só cobra de duas cabeças. Valeu. Valeu. Eu espero que seja um elogio isso aí, né? Cobra de duas cabeças. Já que se entende muito de cobra, eu não vou discutir isso com ele, não. Também tô fora, aí dentro. Aí dentro. É isso aí. Olha, antes de tem uma pauta aqui que você chamou, Carlos Eduardo, o que teria incentivado Carlos Eduardo a deixar a prefeitura no meio do mandato? Vamos lá, de ser candidato, vamos lá. Eu tive conversando com algumas pessoas próximas ao MDB, próximas à família Alves, e mesmo essas pessoas, não o núcleo central, Garibaldi, Walter, mas pessoas que circulam nesse meio, querendo entender por que o prefeito Carlos Eduardo Alves desincompatibilizou-se na metade do mandato, menos da metade do mandato, para ser candidato a governador numa eleição considerada já à época bastante difícil. Não havia um clamor, todo mundo, Carlos Eduardo, vem aí, coisa e tal, como foi o caso da prefeita Vilma Maria de Faria em 2002, até por conta dos candidatos que eram mais fracos. Nesta eleição agora, Fátima já liderou todas as pesquisas, né? Do início até o final, com uma margem bastante folgada, diga-se de passagem, e mesmo assim Carlos Eduardo deixou a prefeitura, passou por vice Álvaro Dias e lançou-se nessa empreitada. E a gente conversando, querendo entender. E havia uma reivindicação, quase que uma pressão de setores mais influentes da família. Aí vem os políticos, né? Garibaldi, Walter Alves, para que ele fosse candidato. Pressão essa que Garibaldi também sofreu, né? Porque queria ser candidato depois da derrota, né? Toda a história surge, né? Mas pressão essa que também Garibaldi sofreu, para que
mantivesse a candidatura à reeleição. Ele agora, queria ser no caso de Carlos Eduardo, as explicações não convencem muito, porque no momento em que ele deixou a prefeitura, ele tinha 13%, 14% de intenções de voto, Fátima já tinha 28%, beirando os 30%, e mesmo assim ele decidiu sair. Quer dizer, você renunciar é um gesto unilateral, quer dizer, por mais pressão que você sofra e tal, depende muito da sua decisão. Se você, naquela oportunidade, em 2002, as pesquisas indicavam que Vilma tinha chances muito grande de vitória. Ela não saiu assim. São momentos diferentes. Ela não fez um voo cego, entendeu? Quando ela deixou. E são momentos diferentes, né? A situação política de Vilma era muito melhor. Não só dela, mas do grupo dela, de aliados, né? Eu digo isso porque ele mesmo é uma pessoa experiente na política. Ele foi teve foi candidato a governador 3 mandatos de deputado estadual, secretário, um bom secretário de cidadania, aquele negócio da Centrais dos Cidadãos, foi ele que implantou. Teve um bom conceito. Prefeito de Natal, bem avaliado, muito bem avaliado, talvez um dos melhores nesse. Olha, vamos mudar aqui o assunto, mas eu só queria registrar 2 coisas que eu cheguei a comentar aqui durante a campanha eleitoral, principalmente antes da campanha eleitoral. Os 2 grandes desafios de Carlos Eduardo na disputa. Primeiro, ser conhecido no interior do estado, estar presente, que faltou isso, e muita gente no entorno dele hoje concorda com isso. E ele mesmo, a segunda coisa que eu acho que prejudicou muito a trajetória de Carlos Eduardo e levou ao insucesso foi a questão do entorno dele político, familiar, a situação de Henrique, a situação do PMDB questionado nacionalmente com Michel Temer. Tudo isso pesou negativamente. Fora isso, situação política de alguns aliados durante a campanha. Alguns até tiveram de abrir mão de candidaturas ao Senado, como José Agripino Maia, né? Garibaldi ainda se manteve, mas perdeu a eleição também. Então, eu acho que essas 2 coisas pesaram contra muito. Carlos Eduardo, na minha humilde opinião. E hoje ele está numa situação incômoda, né? Sem saber o que é que vai fazer, porque não pode ser candidato a prefeito em Natal agora em 2020. Seria em Parnamirim, seguindo os passos do pai. Quer dizer, você chega no município, você vai falando muito nisso, que ele pode ser candidato a prefeito de Parnamirim. E a mulher dele candidata a vereadora em Natal. O fato é que ele se encontra. O que pesa a favor de Carlos, viu, dessa questão, é o tempo. Carlos ainda é um político novo. Novo. Ele, se eu não me engano, ele tem 57 anos, 56, 57 anos. Se não tiver mais ou menos, em torno disso. E pode aguardar um pouco mais, para inclusive até realizar esse desejo dele, político, que é legítimo, né? De governar o estado do Rio Grande do Norte. Agora não necessitaria, por exemplo, está hoje nessa situação incômoda, né? Que está aí, né, numa pendenga, estirando a corda aí, ele e o prefeito que assumiu o lugar, o Álvaro Dias, também por questões de acomodações do pessoal dele na prefeitura, que Álvaro agora quer mostrar a cara de sua administração. Também já comentei aqui, isso é um direito legítimo do atual prefeito de formar a equipe dele, a cara dele. Isso foi feito por Carlos Eduardo lá. Não tem dúvida. Lembrei isso aí. Então, acabou a campanha, os compromissos. Acho que Álvaro foi corretíssimo com Carlos Eduardo. Não estão rompidos, vão continuar rompidos. Agora, ele está num momento da gestão dele que ele precisa ter a cara dele lá, imprimir a cara dele. Então, é natural, aconteceria com qualquer gestor nesse país. Gente, é o seguinte, uma nota de pesar. Olha, morreu ontem Dona Silvia Miranda. Dona Silvia, conhecida, era dona da confeitaria Ateneu. Ela morreu com mais de 80 anos, morreu na manhã de ontem. E políticos, jornalistas, intelectuais lembram de Dona Silvia exatamente pela confeitaria Ateneu. Dela e do marido dela, do Aldemar, que também já faleceu, e criaram a confeitaria Ateneu, que foi ponto de encontro aí de gerações de profissionais, de advogados, ao longo dessas últimas décadas, né? Ela faleceu ontem
Hoje o enterro vai ser no Morada da Paz. Aliás, a missa de corpo presente dela vai ser agora de manhã, às 9 horas, e o sepultamento vai ser no cemitério do Alecrim. Então o velório começou ontem na rua São José, missa de corpo presente daqui a pouquinho às 9 horas e o sepultamento no cemitério do Alecrim a partir das 10 horas, tá? Então a gente registra aqui o falecimento de Dona Silvia, na verdade Silvia Miranda, que era dona da confeitaria Ateneu no bairro de Petrópolis. Olha, vamos seguir aqui com o nosso jornal. Rapaz, Lula pegou uma juíza dura pela frente. Pior do que Moro. Eu acho que ele já tá com saudade de Moro. Ele começou a falar, ela deu logo um carrinho, olha. Como é que é a frase? A frase, inclusive, viralizou. Se o senhor adotar esse tom, teremos problemas. Exatamente. Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Isso já foi logo quando... Tá aqui a camiseta. Tem até a camiseta já circulando. Eu acompanhei na verdade, não é nem depoimento. Essa fase do processo é interrogatório. Eu acompanhei boa parte do interrogatório. E ela realmente não deixou ele fazer discurso. Coisa que Moro naquele primeiro... Até deixava. Deixava ele falar um pouco mais. No final ele pediu um tempo e falou, mas ela não deu brecha para isso. E outra frase dela também... E deu a entender que vai dar sentença, viu? Porque eu tenho essa dúvida. Como Moro se afastou do processo, por conta do Ministério da Justiça, ela é substituta. O titular da 13ª vara em Curitiba só vai ser escolhido no ano que vem, a fevereiro ou março. Minha dúvida é que se daqui para lá ela vai dar a sentença. Ela deu a entender que vai dar a sentença, porque teve um momento lá que ela disse: ou eu ou o meu colega titular aqui vai lhe sentenciar. Ela tem subsídio para isso, acompanha o processo desde o início. Tem outra frase dela também que foi bem, repercutiu bem nas redes sociais. Foi porque quando ele nesse afã de Lula, Gabriela Hart, ela disse a ele que quem está aqui para ser interrogado é o senhor e não eu. Ele começou a fazer perguntas a ela disse: não, quem está aqui para ser interrogado é o senhor e não eu. O advogado Lula ficou desorientado. Ficou. A defesa de Lula tá com a saudade grande do Moro. Tá. Teve uma hora, até um bilhete, rapaz. Uma hora o seguinte, porque no começo do depoimento ele queria saber o que é que tinha sido acusado. Isso. Porque ele não sabia. E aí quando ela disse: não, pelos benefícios que as empreiteiras fizeram no sítio, ele veio: não é pela propriedade do sítio, não? Eu vim aqui para responder sobre a propriedade do sítio. Ele falou: sou o dono ou não do sítio? Aí ficou naquilo, em vários momentos essa coisa surgiu. Aí teve uma hora que o membro do Ministério Público: olha, se o senhor não entendeu a acusação, o senhor pode requerer a Defensoria Pública, já que seus advogados não conseguiram explicar a acusação para o senhor. Rapaz, aí a coisa pegou fogo. Lenhada atrás de lenhada. Se o senhor não conseguiu ainda entender né, porque está se defendendo, qual é a acusação, eu aconselho o senhor procurar a Defensoria Pública. Não tá, se a defesa não instruiu ele direito, né? Que situação a de Lula, hein? E circulou um bilhete, o brasileiro, além da camiseta, circulou até um bilhete, né? Já de Lula para Moro, né? Pedindo desculpa a Moro, dizendo: queria me desculpar com o senhor. Aí botou assim: gostei da sua promoção, mas se o senhor puder voltar, eu vou ficar muito feliz, vou achar bom. TMJ. Rapaz, é o brasileiro, rapaz. Brasileiro não perdoa nada, não. Faz piada de tudo, né? Com a rapidez incrível. Mas, é verdade. Vamos falar de sexo, né? Vamos falar de sexo? Bora? Então. Vamos dar uma rapidinha? Cristina Han. Sexo Falado, com Cristina Han. Oferecimento: Clínica de Sexualidade Humana. Telefone 99921-9925. Então, na correria do dia a dia, como encaixar o sexo? Não dá para dizer que o sexo é tudo na relação, mas nem por isso pode ser deixado de lado, não é? Sexo, mais do que romance, para muitos é uma necessidade física. Por isso, ele é importante para preservar a satisfação pessoal, o relaxamento e até mesmo as relações. Por isso, a rapidinha pode fazer parte das relações, principalmente das mais longas. No cansaço do relacionamento
movimento diário, com tanta coisa para cuidar, nem sempre é possível aquele tempo ou disposição para uma transa completa, com preliminares, romance, carinhos, aquele protocolo. A Rapidinha proporciona satisfação imediata e pode ser praticada em lugares diferentes, com roupas e sem a preocupação de ser um pacote completo. Ela também pode ser uma alternativa ao alívio rápido buscado através da masturbação, ou seja, uma opção a mais para quem procura prazer e não tem tanto tempo. Então, para que os casais não se restringam ao agendamento de suas transas ou mesmo se limitem em aguardar o melhor momento possível, a Rapidinha pode ser uma excelente alternativa. Recheada de emoção, adrenalina e justamente por ser inesperada, apenas fiel ao desejo imediato, pode render muita satisfação e dar um gás no ânimo e na autoestima do casal. Na Rapidinha, não há tempo para muitas preliminares e jogos. Como o próprio nome diz, a característica mais marcante desta modalidade é o seu tempo de duração. A diversão aqui está justamente na aventura e na surpresa. É uma relação sexual feita de maneira casual e instantânea. Mas atenção! Não deixe que a Rapidinha seja a modalidade mais presente na sua vida sexual do que uma relação mais completa. A Rapidinha é para a satisfação imediata e para dar mais movimento à relação, mas não deve substituir a completa. Isso poderia atrapalhar sua vida emotiva por não proporcionar profundidade no relacionamento e até diminuindo a motivação e o desejo sexual. Como diria minha mãe, tudo que é demais é sobra. Cristina Ram, para o Jornal 96. É isso aí. Rapidinho não. O importante é o amor, né, Luciano? É verdade, Jorge. Você como grande profissional. Profissional do jornalismo. Da comunicação. Do jornalismo. Entende? E do outro assunto, você é mais profissional do que eu. Muito, Diógenes. Vamos falar do governo Temer. Temer. Que tá acabando. Que despedida foi aquela dele ontem? Ele fez um pronunciamento à nação, né? Temer tá querendo dar uma melhorada na imagem, na reta final aí. Mas é difícil, né? 80% de rejeição, né? Hein, Alexandre Cavalcante? Foi a maior rejeição entre todos os presidentes da República. Histórica. Maior do que a de Dilma, né? Ele ficou mais tempo, né? Maior. Dilma chegou esses patamares no auge do impeachment. No momento do impeachment, todo mundo começaram a sair as notícias negativas, aí ela atingiu. Nem Collor teve esse percentual de rejeição. E botou o cara pintada na rua e tudo, né? É verdade. Então, Temer está encerrando. Agora, a minha curiosidade é saber duas coisas. Primeiro, como vai ficar a vida de Michel Temer a partir de 1º de janeiro, do ponto de vista jurídico, e essas operações em curso. Tem muita coisa suspensa para acontecer no ano que vem, né? Esse é um ponto. O outro ponto é se já há acordo entre esse governo que sai e o governo que entra para colocar Michel Temer numa embaixada, e fala-se a embaixada da Itália, na Praça Navona, lá em Roma, que é um dos belíssimos prédios que o governo brasileiro tem no exterior. Não precisava nem ter, mas tem um belo palácio na Praça Navona lá, que Dilma não queria se hospedar lá. Ela ia pro melhor hotel lá da Itália, lá de Roma, mas não se hospedava no prédio do governo brasileiro, que é um dos pontos turísticos, inclusive lá de Roma. Marcos Alexandre, você que já conhece lá, né? Já passou lá muitas vezes, né? Não, muitas vezes não, mas tive a oportunidade de passar uma vez, graças a Deus. Eu também. Diógenes. Tinha feito uma beixalhada, tirando foto. Exatamente. Turistando, mas né? Mas faz parte, né? Turistando, realmente essa questão, já estava até comentando aqui em off com o Luciano, dessa possibilidade de Temer ser nomeado embaixador da Itália, embaixador do Brasil na Itália. Mas vai mesmo? Será que o Bolsonaro vai fazer isso? Olha, Diógenes, Bolsonaro já deu um primeiro sinal negativo para ele, porque Bolsonaro disse que quem tiver problemas com a justiça não vai, e falando especificamente desse assunto,
Ele foi no contexto, disse que quem não citou Temer, mas disse que quem tiver problema com a justiça não vai ter espaço no governo dele. O Júlio Como Nobre o Temer aqui, tá cheio de problema na justiça, então... o Júlio Nobre tá dizendo, Diógenes, Temer não está pior porque a gente tá esquecendo dele, né? Mas é verdade, é verdade. Tá melhor porque tá esquecendo dele. Diógenes, não sei se vocês chegaram a ver durante a campanha, ainda quando estava bem acirrado, aí chegou-se a ter um movimento no Twitter, fica Temer. Não sei se vocês chegaram a ver. Temer, rapaz, pensando bem, você não é tão ruim, fica aí. Enquanto tava a disputa de Haddad e Bolsonaro. Eu não acredito que o Bolsonaro indique o Temer para embaixador. Eu acho que é uma bola Seria um fora. erro, seria um erro. Fernando Henrique fez consegue. isso. Fernando Henrique fez isso com o Itamar para tirar Itamar daqui. De perto. Para Itamar não criar problema para ele. Mas Itamar era um figurado. Né? É uma pessoa querida e tal, mas como ele falava muito, aí Fernando Henrique, inteligente e tal, mandou ele para a embaixada de Portugal, né? E ele ficou lá um bom tempo lá. Agora ninguém consegue deter nessa era que estamos vivendo a velocidade com que as informações circulam e na maioria delas boatos, entendeu? As pessoas criam na internet e de repente tá a notícia do que é nós mesmos que trabalhamos com a informação, vocês bem mais do que eu já estou bem mais cansado, mas a gente não consegue diferenciar o que é boato do que é informação. Então você precisa ter muito cuidado na hora de... Tá, mas de onde surgiu essa história Temer na Itália? Na rua. Eu vi no bar, eu vi na imprensa. Eu também vi na imprensa. Vi na imprensa. Alguém vazou essa informação. Alguém bota... Alguém vazou. Balãozinho de ensaio. Eu acho que foi conversado. Jogaram para sentir a reação. Com certeza. Mas também chegou a informação, se não me engano, o Estado de São Paulo deu, naquela agência deles, né? Que teria havido uma conversa efetiva de um dos filhos de Bolsonaro com uma pessoa muito ligada a Temer, que seria um pedido. Eu acho que foi feito um pedido e eles testaram. Deixa eu jogar isso aqui. Isso. Eu acho que é uma bola fora do futuro governo Bolsonaro colocar Temer em embaixada. Mal comparando, seria mais ou menos aquela história absurda que aconteceu do Bessias, né? De Dilma estar com um documento e deixar para entregar na mão de Lula. Mal comparando, seria um gesto a favor da impunidade, porque Temer está com processo, lógico, ele pode ser absolvido, o processo pode ser arquivado, 1000 coisas. Mas que seja apreciado. Mas não é só um, não. Não, exato. Aquele o da povo Câmara que fez a campanha de Bolsonaro, que foi pra rua sem ele no hospital, ele dentro de casa sem poder andar, não aceita isso. Não aceitaria. E o Ernesto? Ernesto nos convidou. No samba ele mora. Ernesto Araújo. Embaixador. Vai ser o chanceler, né? Ministro das Relações Exteriores. Já anunciado. O cara é fã do Trump, contra. Tem um blog bem ativo. Bem de direita. É o perfil do governo Bolsonaro. É o perfil do governo Bolsonaro. Sintonia total. Sintonia total. O mercado, como o cara novo, gosta de falar, reagiu bem, foi a indicação do homem do Santander. Roberto Campos Neto. Do neto que é neto de Roberto Campos, economista que marcou época, principalmente naquele período militar, né? De ideias muito conservadoras, né? Muito ultraliberal. Exatamente. Foi deputado, né, Diógenes? Foi deputado, Roberto Campos. Deu o voto de impeachment de Collor, o voto decisivo, eu tive a oportunidade, não sei se Alexandre estava nessa noite, o então deputado federal Flávio Rocha gostava de reunir algumas figuras importantes da economia, da política, na casa dele, quando era deputado. Numa dessas noites era Roberto Campos, que foi convidado. Estava lá a bancada federal do Rio Grande do Norte, eu fui convidado, acho que você estava nessa noite lá. Eu não lembro, porque eu lembro mais da Zélia. A Zélia foi convidada, quem foi convidado uma vez foi Delfim Neto. Então, Flávio gostava muito de reunir muito bem articulado, figuras e convidava os colegas de bancada. Não só da bancada, mas da Câmara. Então eram jantares bem concorridos, né? Era. E era muito bacana. Eu tive essa oportunidade dessa noite de ouvir Roberto Campos conversando lá com o pessoal de forma mais informal, né? Mas falando sobre a economia, sobre a situação do país naquela época, governo do Collor, né?
E aumento do STF, o Michel Temer assina ou não assina? Marcos Alexandre. Diógenes, vou falar aqui meu desejo e minha opinião. Meu desejo era que ele não assinasse, porque a gente sabe aí que o Poder Judiciário já é, apesar, digamos assim, das possíveis defasagens, que todo mundo está sofrendo com isso, não é só o Judiciário, né? Então acho que não é o momento. O momento não é o oportuno. Não é o momento, mas a minha opinião é que o presidente não vai querer briga com o STF por esses motivos aí que a gente comentou agora há pouco. Ele vai sancionar. Eu acho escuta esse negócio. Ah, não, assina que a gente tira o auxílio moradia, né? Aliás, já deveria ter sido extinto há muito tempo. Exato, né? Não deveria nem existir. Eu tenho uma opinião assim, um pouco tanto quanto conflitante com a maioria, porque eu acho que o salário não quebra o país nem coisa nenhuma. O roubo, o desvio. Mas é um efeito cascata. Tem um efeito cascata, inclusive. Mas você aqui, quando Alexandre, soma, fica, não é o principal fator do déficit público. Eu, em tese, também soma. não sou contra, mas sou contra quando se diz que. Agora todo mundo ganha. Era bom que todo mundo ganhasse bem. Agora dá uma isso. categoria que ganhar 40, 50 mil reais e o salário mínimo sendo 900 e pouco. Tem inclusive essa defasagem. É um abismo. Tem inclusive um meme muito bom, eu acho inteligente, que circula por aí salário do STF tanto, salário legislativo tanto. Dona Severina, 965. Pronto. Aí não tem, aí... Isso aqui eu acho que essa coisa eu acho que é inoportuno, próxima, no né? mínimo. No mínimo inoportuno. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Na sequência, o padre Francisco Fernandes vai apresentar o Fé na Vida, hein? O programa voltou essa semana. Show, sucesso aí. E que a gente nos abençoe aí. Esse final de semana, segunda-feira ele está de volta aqui. Obrigado, Luciano. Amém, obrigado. Sua presença aqui. Obrigado, Alexandre Cavalcante. Bom final obrigado, de semana. Bom final de semana. Marcos Alexandre. Bom demais estar com vocês. Tchau, até segunda-feira com o Jornal 96.